A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Eu sou Zildete Montiel e fico com você até às 13 horas com uma hora inteirinha de informação sobre a nossa saúde. Hoje eu vou conversar com a doutora Patrícia Mazzarioli. Ela é a fundadora e presidente da Odontomasa, graduada pela Universidade de Guarulhos, especialista em ortodontia pelo Instituto Velini, pós-graduada em ortodontia autoligada pela Universidade de Nova York, pós-graduada em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares pela Esbon, pós-graduada em clínica ortodôntica pelo Instituto Velini, pós-graduada em laser ortodôntico pela APCD, Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, pós-graduada em prótese sobre implante pela APCD, estágio no Hospital Geral do Exército de São Paulo, estágio no Hospital Padre Bento de Guarulhos, ministradora das palestras em escolas e empresas sobre saúde bucal. Ela também faz a Impetec da Sebrae, autora de artigo publicado no jornal Gazeta de Vila Formosa, autora de matérias publicadas na revista City da Penha, e ela tem várias clínicas na Zona Leste, uma pertinho de você. Boa tarde, doutora Patrícia Mazzarioli. Olá, Zildete, boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. Realmente uma grande honra. Doutora Patrícia, é verdade que o Brasil é um país de desdentados? Infelizmente é uma realidade no nosso país. Nosso índice de cárie, de pacientes que têm uma perca de elemento, né, que é o dente precoce, é muito grande, infelizmente. E uma grande contradição que é um país que forma muitos dentistas ao ano, né? Infelizmente, realmente é uma realidade hoje. Que pena. E o que o brasileiro precisa fazer para cuidar melhor dos dentes? Aonde começa esse cuidado? Olha, uma boa orientação, sabe, Zildete, é sempre bem-vinda, né? Nós aqui da clínica, nós promovemos várias palestras de prevenção de câncer, prevenção de cárie, né? Em algumas instituições, em algumas creches, em algumas ONGs, para a gente fazer a nossa parte, né? Tentar prevenir, orientar a população de como cuidar, né? Porque a cárie é uma doença infecto-contagiosa e se você ensina desde pequenininho a prevenir, a higienizar 3, 4 vezes ao dia, principalmente antes de dormir, isso faz toda a diferença. Pelo contrário do que muitas mães pensam, né? Que a cárie ela acomete somente pelo doce. Isso é uma inverdade, né? Porque o carboidrato, ele quando fica depositado muitas horas na superfície do dente, ele realmente também começa a desmineralizar o esmalte. E isso também traz danos, né? O esmalte também gera uma cárie. E depois de instalado em um único dente, essa cárie ela é uma doença infecto-contagiosa. Então ela vai passar para os outros dentes, sim. Então, o nosso papel aí na sociedade é realmente tentar levar informação para a população mais carente, que não tem tanto acesso, né? Tentar evitar que a doença cárie seja instalada. E uma vez que ela está instalada, o nosso objetivo é tratar rapidamente para que ela não se desenvolva uma doença mais séria, que é uma endodontia, né? Que é um tratamento de canal. Então, o nosso papel aí é ajudar na prevenção mesmo. Então a gente tem que pedir para as mamães, mandar as crianças escovarem os dentes, desde bebezinho, né? Mas assim, 2, 3 aninhos já pode escovar, não é? Com certeza. A higienização bucal, ela se dá logo após o nascimento. Então a mãe, com uma gaze, né, embebida em água filtrada mesmo, já pode passar essa gaze no rebordo, né, que é na gengiva do bebezinho, após as mamadas. E assim vai criando um hábito saudável, né, uma cavidade bucal saudável. Depois que você começa a ter os dentinhos,
essa criança tem que fazer a higienização com pasta, com creme dental, né? Só que nós orientamos sem flúor, né? O flúor, ele só pode ser inserido na higienização quando a criança já sabe cuspir, né? A criança já sabe, né, se defender para não engolir esse creme dental com flúor. E a partir do momento que tem dente, então tem que higienizar, tem que escovar com mais frequência, com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui de Patrícia, de Interlagos. Ela pergunta do que é formado o dente. Como assim? Qual é a estrutura dental? Exato. Material dental, né? O dente, ele é um elemento próprio, ele é um órgão, né? Mas então, dentro dele tem cemento, que a gente chama de cemento, tem o esmalte, tem a polpa, que é um nervo, né? Então, essas três junções. Então, é o esmalte, a dentina, o cemento, é uma estrutura dental específica. Muitas pessoas, às vezes, confundem e falam, o dente é que nem osso. Não, o dente é uma superfície dura, né? Tem uma superfície dura, é um órgão mais rígido, mas ele não é um osso, né? Exato. Ele é um dente mesmo, ele é um órgão específico. Certo. E o que fazer para melhorar o esmalte do dente? É a pergunta do Paulo. Na verdade, nós não podemos... não existe um produto específico que vai melhorar o esmalte. O que nós podemos fazer é prevenir, né, doenças acometerem o esmalte. Higienização, a aplicação tópica do flúor a cada 6 meses ao dentista, isso previne, ajuda, ele reforça, né, o esmalte. Então, assim, sempre limpeza, profilaxia, né, que a gente chama na clínica, e aplicação de flúor a cada 6 meses é o ideal. Aí você já vai conseguir prevenir bastante doença e vai deixar o seu dente sempre saudável. Marisa do Butantã pergunta, o fato de tomar a água com flúor ajuda? A água fluoretada? Isso. A água fluoretada, que é a ingestão, né, do flúor na grande massa da população, só que em quantidade muito pequenininha, né, que é o que nós temos, ela ajuda, claro, ajuda a prevenir algumas doenças, mas sozinha ela não consegue resolver nada, né? Certo. Outra pergunta de Vera Secretes. Ela pergunta sobre as lentes que estão na moda. As lentes de contato odontológica? Exato. Nós chamamos lentes de contato odontológica porque ela é uma espessura muito fina, né? Ela tem em média 2 milímetros, né? E ela serve para corrigir algumas imperfeições dental, né? Se o paciente tem o dente muito escurecido por algum tratamento de canal, ou se ele tem um esmalte defeituoso, né? Tem algumas defeitos na própria estrutura dental. Então ele vai deixar um sorriso mais harmônico, vai deixar um sorriso, né, bem bonitinho, bem clarinho. Só que temos que lembrar que são próteses, né? Então são lâminas coladas na superfície do dente. Uma vez instalada, ela tem as suas consequências também. Então tem que cuidar, tem que higienizar, tem que fazer a revisão dessas lentes. E esteticamente ela é demais, ela funciona, ela fica bem bonita, ela é durável, né? E funcionalmente ela não atrapalha a mastigação, não atrapalha nenhum dos movimentos que nós estamos habituados a fazer. Porém, ela exige muitos cuidados específicos, né? E lembrando que ela é uma prótese, né? Então ela vai ser aderida ao seu dente. Doutora Patrícia Mazzarioli, além da cárie, quais são as outras doenças que a pessoa que não faz uma boa higienização, a pessoa que não escova, pode ter? Olha, a doença que é mais preocupante, que acomete grande parte da população fora a cárie, é a doença periodontal. Que é isso? É a doença que acomete a gengiva e o osso do paciente. Muitas pessoas falam assim pra gente, olha, eu passei o fio dental e sangrou, então não usei mais. Isso é o grande erro. Porque a partir do momento que você usa o fio dental e sua gengiva sangra, significa que ela está doente, ela está com gengivite, né? A gengivite, se você não tratar ela evolui para uma periodontite. A bactéria começa... O que é a gengivite? Oi? O que é a gengivite? Qual é o sinal que a gengivite dá e que a pessoa pode perceber que tem?
A gengivite, ela é uma inflamação no tecido gengival. Ela começa, a senhora começa a perceber a gengiva inchada, um sangramento constante, a presença de mau hálito, e ela é acometida por bactérias. Então, se você não utiliza o fio dental, se não faz a higienização 3, 4 vezes ao dia, você vai desencadear uma gengivite. E aí, se ela não tratar aquela placa bacteriana, que é o resto alimentar que está aderido ali na superfície do esmalte, ela vai começar a se calcificar. Aí viram algumas pedrinhas de tártaro, né? A placa vai endurecendo e ela começa a ficar aderida no esmalte e começa a descer também para debaixo da gengiva, né? Próximo à raiz, e começa a reabsorver o osso da pessoa. Então, essa doença periodontal, ela leva, se não tratada, à perda dos dentes e à perda do tecido ósseo também. Então, ela é bem séria. E aí, qual é a solução? Desculpa? Qual é a solução? Solução? A doença periodontal, ela pode ser tratada, né? Ela é classificada por alguns níveis, né? Mais avançado, moderado. Nós temos o tratamento, inclusive aqui na Odontomasa nós temos um especialista que só trata de doença periodontal. E a senhora faz limpezas constantes, faz raspagens, inclusive em alguns casos precisa fazer uma microcirurgia, e aí o paciente, ele vai ser reabilitado, ele vai receber de novo um tecido saudável, né? Com as higienizações, com os tratamentos, as raspagens, a cirurgia, e a partir daquele momento, ele não vai mais deixar essa doença se avançar, vai fazer visitas constantes ao dentista. Então, tem que ter um acompanhamento. Vanessa Valério, ela pergunta se essas cirurgias são com anestesia e se elas são doloridas. De doença periodontal? Sim, o tratamento periodontal, se ele estiver muito avançado, tem que ser com cirurgia, sim. E ele também tem que tomar anestesia. O paciente não é dolorido, né, porque ele vai ficar totalmente sob efeito anestésico. E o pós-operatório, em alguns casos, nós usamos um cimento que a gente chama cirúrgico. Esse cimento, ele também vai com analgésico. Então, o paciente, ele é todo coberto para que ele não tenha incômodo, né? Então, ele é todo assessorado, a gente faz tudo direitinho para que ele não tenha incômodos. Mas é um procedimento simples, ele não é muito invasivo, né, como uma extração de dente do siso ou um implante, né, que chega a ser um pouquinho mais invasivo. Certo. Silmara Tarek, ela pergunta, se não fizer a cirurgia, o que pode ocorrer? A perda dos dentes. Na verdade, nem sempre é cirurgia, tá? Muitas vezes o próprio tratamento resolve. É que são alguns tratamentos envolvidos, alguns tratamentos associados. Em alguns casos, às vezes necessita de cirurgia periodontal. Mas alguns, né? Não todos. Se não fizer o tratamento, se não fizer o tratamento indicado, perde os dentes. Selene Ferreira pergunta, é um tratamento longo e é um tratamento caro? Longo depende do grau do paciente, né? A gente não consegue determinar sem ter um diagnóstico. Eu não consigo te dizer, olha, é um tratamento de um mês ou de um ano. Depende de cada situação, cada diagnóstico. Geralmente é um tratamento que nós acompanhamos o paciente por muito tempo pós-tratamento. Então ele vai ter que estar sempre dentro da clínica observando o que foi feito. É muito importante que ele faça uma radiografia panorâmica uma vez por ano. Isso todas as pessoas, tá, Zildete? Não só o paciente periodontal. E sim todas as pessoas que façam uma radiografia panorâmica uma vez por ano para fazer um check-up, né? Para dar uma olhadinha em como que tá os dentes, como que tá o nível ósseo. Na radiografia panorâmica nós conseguimos avaliar e também diagnosticar várias patologias, tá? Em relação a valores, geralmente aqui na clínica, na nossa clínica, na Odontomasa, nós fazemos é cobrado por sessão, né? Então faz um valor total e o paciente pode pagar por sessão ou parcelar no cartão, no boleto, aí fica da maneira que ele pode pagar melhor, né? Mas geralmente é um tratamento acessível à população, sim. Certo. Renata Lemos pergunta, eu vejo sempre na TV
a dentadura abotoada. O que é isso? Esse seria um procedimento de implante, né? Você faz o implante, faz a cirurgia e você coloca uma prótese que é ligada a esses implantes. Porém, ela se chama overdenture, é uma prótese que você remove, ela faz a higienização e o próprio paciente consegue colocar. Ela é encaixada, né, em 2 pinos, né? Um pino fica no implante e o outro pino fica na prótese, como se fosse aqueles encaixes por pressão, vamos dizer assim, para o nosso público entender melhor, né? Então, você tem 2 pinos na prótese e 2 pinos na boca ligado ao implante. E é uma dentadura que você consegue ter mais segurança para mastigação, ter mais segurança para falar, uma prótese que não vai ficar soltando, né? A senhora o grande problema da dentadura é esse. Certo. A senhora recomenda? A overdenture? Com certeza, né? A primeira eleição sempre é o implante. Ele veio para substituir as próteses removíveis mesmo. Ele é muito mais resistente, dá muito mais segurança ao paciente para se alimentar. Ele devolve o prazer do paciente comer, né? Porque, infelizmente, a dentadura, que é a prótese total, ela deixa o paciente muito inseguro, né? E, às vezes, constrangido em algumas situações. Certo. Edmara pergunta, o que fazer quando se quebra um dente? Olha, depende da situação, né, Zildete? Se esse dente for uma fratura somente de coroa, tudo bem, nós podemos restaurá-lo, colocar uma faceta nesse paciente, tratar um canal, depende. Se essa fratura for na raiz do dente, muitas vezes não tem o que ser feito, infelizmente tem que fazer a extração. Então, lembrando que cada caso é um caso, então tem que ser avaliado. Se esse dente quebrou só a coroa, temos muitas soluções dentro da clínica. Infelizmente, se ele fraturou a raiz, aí muito provável de uma extração acompanhada de um implante, né? Pode ser feito um implante para reabilitar esse paciente. E todo tipo de implante é feito na Odontomasa? Nós aqui na Odontomasa prestamos todo o serviço de odontologia possível, estética, implante, endodontia, restauração, pediatria, cada um com um profissional especialista na sua área. Ah, que bom. Eu tenho aqui a pergunta da Gladys, que pergunta assim, meu filho tem muito medo de dentista, o que podemos fazer? O ideal para tratar as crianças é sempre fazer algumas consultas de bate-papo, fazer essa criança se inserir, né, ao ambiente do dentista. Aprender que o dentista pode ser uma coisa legal, né? Então tem que trazer a criança, conversar, apresentar a clínica para eles e somente depois da 3ª ou 4ª consulta começar o procedimento realmente, né? As restaurações ou as limpezas, porque a criança ela precisa se sentir confiança no profissional, né? Não só a criança como o adulto, mas a criança ela já tem um medo natural, né, do profissional da área de saúde. Então, a inserção dessa criança, primeiro, psicologicamente, é muito mais importante do que já ir fazendo o tratamento efetivo, né? Certo. A senhora tem muitos clientes, muitos pacientes infantis, né? Nós temos uma gama muito grande de crianças, sim. Porque eu faço também ortopedia, né? A ortopedia é o aparelho móvel, né, antes da ortodontia corretiva, que é o aparelho fixo. Então, a ortopedia você começa a tratar geralmente com 5 aninhos, né, porque a ortopedia você vai tratar o osso dessa criança. Então, você vai redirecionar o crescimento ósseo dela. Às vezes, a criança chupa a chupeta e fica com os dentinhos muito para frente. Então, assim, a chupeta, além de ela trazer os dentes, ela traz o osso junto. Então, a ortopedia vai o quê? Vai redirecionar o crescimento, vai voltar esse osso no lugar. Para quando os dentes permanentes nascerem, eles já venham nascer na posição correta, né? Então, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, a criança que usa o aparelhinho móvel e faz o tratamento direitinho, muito difícil entrar na ortodontia corretiva, que é o aparelhinho fixo, sabe? Sei, sim. Então, mas a criançada agora gosta porque coloca aqueles elásticos coloridos, não é? E as crianças se divertem muito com isso. Os adolescentes principalmente, né, adoram as borrachinhas coloridas e usar aparelho, é super na moda, né,
Então, eles gostam. Mas, além de gostar, tem que ser funcional, né? Hoje em dia, se você vê o que está acontecendo aí, infelizmente, na odontologia, dá muita tristeza, porque os pacientes, eles estão... não pacientes, né? As pessoas estão comprando essas borrachinhas na 25 de março, nos comércios ilegais, e estão trocando... colando, outro dia eu vi uma reportagem na televisão e o rapaz vendia até o aparelho, né? E aí eles acabam colocando em casa esse aparelho ortodôntico, trocam as borrachinhas, e isso está causando grandes danos no osso desse adolescente, desse adulto, e além de estar causando danos no dente também, e pode levar à perda total do dente, porque... pelo que eu vi nas reportagens, eles estão usando fio que nem é fio ortodôntico, né? Fio de sei lá do que, mas esses fios vêm trazer um dano terrível ao osso e ao dente, né? Porque a ortodontia, ela precisa ter a indicação correta, usar as coisas corretas e ser colocada por um profissional habilitado por isso, né? Claro. Então, além da moda, nós temos que pensar na saúde. Claro, o dentista estuda muito e ele é responsável pela tarefa de cuidar dos dentes. E também as especializações, né? São feitas tantas especializações, como a senhora fez, como eu falei aqui no início. Então, tem que ser realmente um profissional respeitado para poder colocar as mãos na boca das pessoas de uma forma consciente, né? Então, é muito importante realmente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a senhora falou endodontia. O que vem a ser a endodontia? Endodontia é a disciplina que cuida do tratamento de canal, né? Então, o dente, ele, dentro estrutural, ele tem o esmalte, a dentina e a polpa, né? A polpa, ele é um nervo, né? E quando você não trata a cárie no início, ela pega o esmalte, se você não tratar intermediário, ela vai comer a gengiva e ela vai chegar na polpa, a dentina, e ela vai chegar na polpa. Chegando na polpa, essa polpa ficou doente e infelizmente não tem outra alternativa. Então você tem que remover esse nervinho e fazer o tratamento do famoso canal, que é a disciplina de endodontia. E isso é muito importante, porque muitas pessoas ficam com o canal aberto e não tratam, e pelo conduto do canal entra-se bactérias, e tem uma bactéria muito séria, que um paciente que ele é cardíaco, ele não pode ter nenhum dente com canal para tratar, ou canal maltratado, porque existe isso também, né? Então, assim, ele não pode ter um problema de canal, porque uma bactéria pode entrar pelo dente e vai direto ao coração, causando uma doença que chama endocardite bacteriana, que mata muitas pessoas, entendeu? Então, assim, o paciente não pode deixar de tratar canal, não pode mesmo. Então, a panorâmica, né, que é a radiografia, que deve ser feita uma vez por ano, ela ajuda a diagnosticar vários problemas, e um deles é o canal para tratar, né? E a avaliação do dentista também é muito importante, porque o exame clínico, ele também vai ver se tem ou não canal para tratar no paciente, né? Nossa, tem que cuidar mesmo. Mônica Mauri, ela pergunta assim: doutora, o meu dentista fez um tratamento de canal, mas não me receitou nenhum medicamento para controlar a inflamação. Agora estou com medo do dente escurecer ou voltar a doer. Esse procedimento é normal? São coisas, assim, ela colocou duas questões na mesma pergunta, né? Então vamos por partes. O medicamento, ou seja, antibiótico, anti-inflamatório, o dentista que avaliou, ela vai ver a necessidade dela tomar ou não esse antibiótico. Nem sempre é necessário, entendeu? Muitas vezes o tratamento do canal é feito sem uma medicação, né? De antibiótico ou anti-inflamatório. Nem sempre, tá? Então, assim, o importante é o tratamento do canal. Pronto, então, o canal está tratado, está feito, o profissional vai avaliar se há necessidade ou não de tomar um remédio. Ou antes ou pós, ele vai avaliar pela radiografia, e também quando ele abrir o dente, ele vai saber se é necessário ou não essa medicação. O mais importante é o tratamento do canal ter sido bem feitinho, tá bom? Em relação ao dente escurecer. Muitas pessoas, depois que tratam o canal, têm o esmalte escurecido.
Mas não tem nada a ver com antibiótico, anti-inflamatório, se tomou ou não. É porque quando você trata um canal, aquele dente está morto. Então, assim, se esse canal ficou muito tempo esperando a ser tratado, ou seja, se teve uma necrose desse nervo antes, ele vai, com certeza, escurecer o esmalte do dente. Então, geralmente, quem trata canal sofre mesmo o escurecimento do esmalte. Sim. Não tem relação o antibiótico com o escurecimento do esmalte. O escurecimento do esmalte está mais relacionado com a necrose pulpar, quanto tempo aquele dente ficou esperando para ser tratado o canal e uma outra série de coisas. Certo. Tem uma pergunta curiosa aqui. Ela se diz Aline do Chocolate. Ela diz assim, eu adoro chocolate. Isso faz mal para os dentes? Na verdade, foi o que eu disse. Se você se alimenta do que você quiser, bala, doce, chocolate, o que for, carboidrato, salgadinho, tudo bem. Não vai fazer mal para os dentes, desde que você faça a higienização. Então, você pode comer à vontade, mas você tem que fazer a higienização. O mais importante é a constância da higienização. Se o açúcar ficar depositado na superfície do esmalte, ele vai desmineralizar aquele esmalte e vai futuramente ter uma cárie. Se o carboidrato ficar depositado na superfície do esmalte, a mesma coisa. Vai também desmineralizar o esmalte e vai desencadear também uma cárie. Aí eu tenho a pergunta do seu Zé. Eu janto, fico com preguiça de escovar os dentes e só faço um bochecho. Isso aí dá problema se eu dormir com o dente sem escovar? Com certeza, né? Vai ficar 8 horas, 7 horas, quanto tempo ele está dormindo? Com os bichinhos fazendo toda a festa lá dentro, né? É verdade. Porque, infelizmente, a placa bacteriana, o resto alimentar, ele só sai quando ele é removido mecanicamente, né? Ou seja, com a escova. Não adianta fazer um bochecho. Tem que fazer a escova e o fio dental, porque o fio dental ele é indicado porque as cerdas da escova não conseguem entrar embaixo aonde o fio dental chega, né? Um pouquinho mais para baixo, embaixo da gengiva. Então, com certeza, ele vai ter sérios problemas. Então, e tem que escovar a língua também, né? Exatamente. A língua, a gente brinca que ele é que nem um tapete, absorve tudo. Então, se você não higienizar a língua, você vai continuar com o resto alimentar, que vai futuramente virar uma placa bacteriana e assim por diante. Verdade. Luzia Pereira, como escolher um bom dentista? Olha, é assim, primeiro você precisa saber se esse dentista é dentista de verdade. Tem que ir na Odontomasa, viu, Luzia? Com certeza, tem que vir na Odontomasa. Aqui você pode ter certeza que vai ter um bom profissional e todos qualificados. Então, em primeiro lugar, o importante é saber se ele realmente é habilitado para fazer isso. Segundo lugar, precisa conhecer. Aqui a indicação vale muito, né? Então, indicado de algum colega, procurar saber se ele faz direitinho o trabalho e o melhor de tudo é se dar bem com o profissional, né? Tem que combinar, né? Tem que ficar no ambiente em paz, porque o dentista trabalha em paz, ele trabalha feliz, né? E o paciente vai num lugar que ele gosta, ele também vai feliz. Então, é claro, as qualificações profissionais dele é importantíssimo, mas também a empatia pelo dentista também é muito importante. Porque você acaba sendo quase um membro da família. É isso mesmo. A Maria da Glória diz assim, eu não gosto dos meus dentes, eles são feios e até já arranquei alguns. Será que não tem jeito de arrancar todos os meus dentes de uma vez e fazer logo uma dentadura bem bonita? Então, na verdade, nem sempre é a solução, né? Arrancar tudo e fazer uma dentadura. Porque aí ela vai ter outro problema, ela vai perder o prazer de se alimentar direito, porque uma dentadura, ela forra todo o céu da boca. Então, a maior queixa dos pacientes é eu não consigo me alimentar direito, não tem prazer em comer. Então, nem sempre é indicado. E também seria uma imprudência arrancar tudo de uma vez e fazer uma dentadura se os dentes estiverem bons. Se tiver com saúde, nós temos vários planejamentos onde ela não precisa arrancar os dentes dela para ela ficar feliz. As lentes de contato é uma solução para esse caso. Por exemplo, se ela achar feio os dentes dela, ela pode fazer as lentes e as lentes vão deixar ela com uma estética muito bonita, associar implantes. Então, assim,
temos que conhecer o paciente para fazer um bom planejamento, mas nem sempre arrancar tudo e pôr uma dentadura vai ser a melhor solução, né? É claro que a gente está pensando em que todos os outros dentes dele estejam saudáveis, né? Então, se tiver tudo saudável, a gente consegue planejar sem fazer uma dentadura. Agora, se tiver já todos condenados periodontalmente, aí a gente precisa ver a radiografia, precisa ver o paciente, a gente não pode dar um diagnóstico sem conhecer o caso. Aí tem uma pergunta aqui pertinente, que é da dona Rosângela. Como fazer a minha restauração durar mais? Na verdade, ela fazer uma boa higienização, ela vai ter uma saúde bucal mais adequada. Mas todo o material restaurador, né, toda a restauração, toda a prótese, você tem que fazer um acompanhamento. E nada é para sempre. Então, se essa restauração já estiver insatisfatória, tem que ser trocada. Porque imagina, você mastiga todos os dias, coisas duras, coisas moles, mas não importa, você mastiga. Muitos pacientes têm problema de bruxismo, range os dentes dormindo, ou mesmo acordado. Então, o que é o bruxismo? Essas restaurações, elas vão sofrer alguma fratura ou não. Então, o ideal é sempre fazer um acompanhamento a cada 6 meses, né? E se ela já não estiver satisfatória, já troca, que é melhor. Mas fazendo a higienização e acompanhamento no dentista, com certeza o trabalho vai durar muito mais, né? O que é o bruxismo, doutora Patrícia Mazzarioli? O bruxismo, ele é o ranger dos dentes, né? Ele pode ser noturno, pode ser diurno. Então, muitas pessoas, quando estão passando por estresse, elas sofrem um apertamento das arcadas, né? Então, trava os dentes e range eles. Muitas vezes esse bruxismo, ele chega tão avançado que corrói todo o dente, né? Ele vai desgastando esmalte e a pessoa fica com os dentes bem pequenininhos, né? De tanto desgaste. Hoje nós indicamos uma placa, né, para a pessoa dormir, uma plaquinha como transparente, e a pessoa vai ranger em cima dessa placa, né? Então, além de ela ser miorrelaxante, vai relaxar os músculos da pessoa, também evita, né, o desgaste dental. Entendi. Leia Maria de Almeida. Descuidei muito dos meus dentes e tenho um casamento para ser madrinha em 10 dias. Posso fazer alguma coisa para melhorar? Com certeza. Existem tratamentos estéticos que nós conseguimos realizar em 10 dias, né? Então, ela deve procurar um dentista, fazer um exame de radiografia, para ver como que está a saúde interna, e fazer uma avaliação clínica, que com certeza dá para planejar uma coisa bem bacana. Entendi. Heitor, doutora, fiz um clareamento dental a laser há 2 meses e a abstinência do cigarro me mata. Posso voltar a fumar ou tomar o meu vinho tinto? Então, o profissional que fez o clareamento com ele deve ter orientado direitinho para ele quanto o que ocorre no clareamento, né? Então, a partir do momento que ele voltar a inserir essas coisas no hábito diário dele, vai começar a escurecer novamente, porque o vinho, o cigarro, eles têm pigmento, né? E eles vão se aderindo na superfície do esmalte. Então, vai voltar a pigmentar. Infelizmente, né? Não tem jeito. Lorena, eu tenho 10 anos e adoro mascar chiclete. Minha mãe diz que faz mal. Prejudica mesmo os dentes? O excesso do chiclete com certeza prejudica, né? Não só os dentes, como as articulações, né? ATM, né? Então, o excesso faz mal. Mas eu volto a dizer, se usar o chiclete, usar a bala, chocolate e vier fazer a higienização correta, não há mal nisso. Qual o problema, né? Nós somos da geração daquele chiclete cheio de açúcar, lembra, viu? Verdade. Então, assim, hoje temos chiclete no mercado sem açúcar, né? Isso veio trazer um grande benefício para as crianças. Sim. Marília, o meu filho está com os dentes muito tortos e eu estou muito preocupada. A partir de que idade eu posso colocar um aparelho nele? Se eu colocar muito cedo, o aparelho pode causar algum problema? Nenhum problema. Quanto mais cedo, quanto mais precoce esse diagnóstico e esse tratamento, melhor o resultado da ortodontia, né? Mas pode colocar no dente de leite, doutora? Pode. A ortodontia ela é dividida em ortodontia e ortopedia. Então, se a criança com 4 ou 5 anos já vai ao dentista e ele já diagnosticou que essa criança está com um problema no crescimento ósseo, né? Ou seja,
a maxila ou a mandíbula crescendo mais rápido do que a outra parte, ou não crescendo, então você já começa com uma ortopedia para estimular esse crescimento e fazer tudo direitinho. A partir do momento que trocou a dentição de leite para dentição permanente, aí você entra com a ortodontia corretiva, que é o aparelho fixo, aquelas pecinhas coladas, que vai as borrachinhas coloridas. Aí você trata dente. Então, um você trata osso e o outro você trata dente. Então, você precisa ver qual é a indicação dele, entendeu? Mas quanto mais cedo, melhor. Raquel Fernandes, querida doutora, eu quero ficar mais bonita e gostaria de colocar um piercing na boca. Isso faz mal? O piercing hoje tem o piercing em tecido mole, que seria lábio, língua, freio, onde as pessoas colocam. E o piercing dental. O piercing dental é uma pecinha colada no esmalte do dente, que não faz mal nenhum. A gente cola ele com adesivo e resina, tudo indicada para a situação, não estraga o esmalte, não estraga o dente, nada. E o piercing na língua agora, e aquele piercing na trava da boca? Então, aí o piercing na língua, no freio, no lábio. No freio, funciona da seguinte maneira, ela está perfurando um tecido, muitas vezes perfura-se um músculo, que a língua é um músculo, onde vai ficar juntando bactérias. Imagina a quantidade de placa bacteriana nesse piercing, né? Então, o que isso não pode gerar? Então, assim, eu como dentista não indico piercing, né, em tecidos moles, dentro da boca. Não indico. Aí é uma questão de escolha, né? Uma questão de gosto. É verdade, é preocupante mesmo. O câncer na boca, o que é que pode causar o câncer na boca? Acho que o piercing é uma das causas. O câncer, ele tem várias origens, não se conhece ainda uma causa específica, e sim várias coisas que podem ajudar a desencadear um câncer, né? Hoje o câncer de boca, ele é pouco divulgado, mas infelizmente ele tem alta mortalidade, né? O câncer de boca, o uso do cigarro associado com a bebida alcoólica é um dos grandes fatores que desencadeiam o câncer, mas outras coisas também podem ajudar a desencadear um câncer bucal, tais como piercing, próteses mal adaptadas, dentes quebrados, né, porque começa a traumatizar uma mesma região e ali começa a se desenvolver células diferentes das células que nós produzimos, né, e isso acaba causando uma neoplasia, né. Então, assim, mas o grande vilão da história mesmo é o cigarro e o álcool. Infelizmente, quando associa-se, né, eles dois, aumenta-se a potência de desencadear um câncer. E o sol também para trabalhadores rurais, trabalhadores do litoral, né, que caminham o dia inteiro no sol. Então, o câncer de lábio, né, ele é muito forte também nessas regiões, porque eles não usam protetor suficiente, quando usa pouco, então também acaba desencadeando câncer no lábio. Poxa vida, eu tenho uma pergunta aqui muito engraçada. O Vitor diz assim: eu adoro uma balada e gosto de beijar muito, e uma amiga minha me disse que eu posso pegar cárie no beijo, é verdade? Então, a cárie é uma doença infecto-contagiosa. Nossa, então, se você imaginar que a pessoa tem um monte de cárie, vários dentes acometidos, há uma grande chance. Ela é uma bactéria, vai passar. É o Streptococcus mutans, então vai passar. Não só a cárie, como a hepatite, como se a pessoa tiver um sangramento bucal. Então, imagina a gama de doenças que existe se a pessoa tiver a presença de sangue na boca. Então, a gengivite sangra. Então, se você vai beijar uma pessoa que tem gengivite e está com essa gengivite sangrando, então você consegue imaginar a quantidade de coisas que ela pode passar. Então, é muito sério, né? É sério. Então, mesmo. Hoje em dia, realmente tem que prestar atenção em como você vai beijar. É verdade. A saúde começa pela boca. É mesmo. E outras doenças também, doenças sexualmente transmissíveis, pode ser transmitida pela boca. É verdade. A Aline, acho que começou a ouvir o programa agora, ela está perguntando uma coisa que nós já respondemos. Doutora, quando
Quando devo começar a escovar os dentinhos do meu filho? Assim que nasce, a gente já começa a inserir para essa mãe como deve fazer a higienização, com gás, embebida em água filtrada. A partir do momento que nasce os dentinhos, tem que fazer com escova mesmo. Cada idade tem uma escova apropriada devido às cerdas, devido ao tamanho da cabeça da escova, né? A inserção da pasta, né, do dentifrício, ela só pode ser com flúor, depois que essa criança sabe cuspir totalmente o creme dental, justamente para não ingerir flúor, né? Porque nós já temos água fluoretada, já fazemos aplicação tópica no dentista, então essa criança não deve engolir pasta de dente, porque isso aí pode gerar mancha nos dentes permanentes, né? É o excesso de flúor. Então, ela tem que fazer a higienização com escova. Porém, cada idade tem uma indicação de pasta e cada idade tem uma indicação de escova. Certo. Eu tenho a pergunta do Edgar, que cabe aqui. Quanto tempo eu devo escovar os dentes? De 1,5 a 3 minutos por elemento. Nossa, é bastante. É verdade. Se fizessem assim, já pensou que delícia que seria? O mundo sem cáries. É porque a gente corre tanto, né? O mundo sem cáries, né, Vala? Imagina que 1 minuto e meio por dente. Ou meia hora escovando. Já pensou que delícia? Seria ótimo. Seríamos livres de muitas doenças bucais. Mas, infelizmente, não é realidade. Mas o ideal, sabe, Judete, é ele fazer o movimento correto. Fazer movimento circular em cada dente, um movimento como se fosse varrer da gengiva para o dente, que é o movimento de varredura, passar o fio dental. Então, assim, a importância é da sequência, né? Fazer certinho todos os dias, né? A sequência leva à eficiência, né? É verdade. O Pedro diz assim: os meus dentes são muito juntos e eu não consigo usar o fio dental. O que eu posso fazer? Na verdade, hoje tem a fita dental, que ela é bem mais fina que o fio dental. Então, ela passa em dentes bem apertadinhos, né? Então, consegue usar a fita. Mas precisa fazer uma avaliação ortodôntica, né? Porque, de repente, a ortodontia pode ajudar ele, deixar os dentes mais separadinhos, alinhados, né? Então, isso também vai evitar vários problemas futuros dele. Acabo de receber a pergunta do Glauco Pereira de Oliveira. Doutora Patrícia, estou gostando muito do programa de hoje. Qual a melhor forma de prevenção, a fim de que não tenhamos problemas sérios no futuro? Muito obrigado. Obrigado, né? Agradeço que ele está gostando do programa, isso nos deixa muito felizes. O ideal mesmo é fazer um exame de radiografia, que é a panorâmica, uma vez por ano. Fazer a cada 6 meses uma avaliação junto com uma profilaxia, que é uma limpeza, né? E acompanhar com o dentista dele de eleição sempre, né? Para ver as cáries, para ver se não tem problema periodontal e fazer a radiografia. E o exame de câncer de boca, ele é muito importante, né? Ele é como se fosse um exame de câncer de mama, ele tem que ser feito diariamente no espelho, palpar todas as regiões para ver se não sente nenhuma bolinha assim, né? Próximo ao pescoço, próximo à orelha, e olhar dentro da boca, pôr a língua para fora, puxar para os 2 lados, olhar o céu da boca no espelho todos os dias. Porque eu costumo dizer, o câncer ele não aparece já do tamanho de uma laranja, né? Ele começa que nem um grãozinho. Ou uma manchinha que permanece na boca há mais de 15 dias, um machucado que não cicatriza mais de 15 dias. E isso tem que mostrar para o dentista, procurar o profissional para avaliar, muitas vezes tem que fazer biópsia e assim por diante. Porque tudo que é descoberto no início é muito mais fácil do que ser tratado. É claro que a gente não quer que apareça nenhuma doença, mas você tem que se avaliar e tem que se conhecer. Tem que conhecer sua boca, tem que olhar todo dia para ver como que tá. É verdade, tem mesmo. Obrigada, Glauco. Eu vou agora falar a pergunta da Cassiane. Eu tenho o dente da frente separadinho e a minha irmã tem os 2 caninos em cima, o que deixa a gente muito charmosa. A senhora acha que a gente deve arrumar?
Olha, desde que você não tenha problemas na sua funcionalidade, desde que você tenha uma função de mastigação, de fala, que não te traga problemas, e isso esteticamente não esteja te incomodando, acho que não há problema. Mas você tem que avaliar se a função não está comprometida da mastigação, da fala, da articulação, e se sua estética está satisfeita, a gente tem que se amar. Se você se gosta com esse espacinho, não vejo problema. Se ela acha um charme, continua charmosa, né? Oi? Se ela se acha um charme, então continue charmosa, exatamente, né? Desde que a função não está comprometida. É verdade, doutora, clareamento. Se a pessoa quiser clarear os dentes, é preciso levar uma listinha de perguntas para que se mantenha um resultado por mais tempo, né? Então, assim, alimentos permitidos, alimentos proibidos, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A higienização depois de fazer o clareamento. Então, Zildete, aqui na Odontomasa, todo paciente que vai fazer um clareamento, ele recebe uma lista, né? Das orientações do clareamento, antes, durante e depois, né? O clareamento, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não pinta o dente. Ele simplesmente limpa dentro e fora do esmalte, intrínseca e extrinsecamente desse esmalte, né? Então ele vai devolver a cor original do dente daquele paciente de quando ele erupcionou, né? Então, assim, claro que os cuidados pós-clareamento, ele se dá em uma boa higienização, evitar fumar, café, toda vez que tomar café puro, né, tem que fazer a higienização, porque senão ele acaba pigmentando novamente, né? Então, o dente ele vai voltar à cor original e você não vai pintar a cor desse dente, né? Então, você corre o risco dele voltar, né, a pigmentar. Geralmente, um clareamento bem feitinho, ele vai durar de 2 a 3 anos, né? Com um paciente que colabora com a higienização, ele dura bastante. Certo. Uma pergunta aqui muito séria. Jurema, eu tenho mau hálito e fico com muita vergonha quando eu me dirijo às pessoas e até mesmo para conseguir um namorado. O que eu posso fazer? O mau hálito, ele tem várias origens, né? A litose, ela pode ser tratada na clínica, ele pode ser de origem periodontal, o paciente tem muito tártaro, então ele vai ter um mau hálito. Ele pode ser que o paciente tem alguns dentes cariados, então se ele tratar vai melhorar o mau hálito. Ele pode ter alguns canais abertos, isso também vai gerar um mau hálito. Como ele também pode ter um hálito mais cetônico, que a gente chama, que é às vezes o paciente diabético, né? Então, assim, o mau hálito, ele tem várias origens. A gente precisa descobrir qual é a causa do mau hálito dela e tratar. Mas ele tem tratamento. Entendi. Ela pode tratar e acabar toda, né, a vergonha dela, acabar todo o problema dela. É só procurar um profissional, diagnosticar corretamente, né, e tratar. E aí ela pode ser feliz. É verdade. Andréia, o meu dente quebra com muita facilidade. Eu desconfio que seja porque eu não tomei cálcio na infância e a ausência de alguns alimentos também. O que a senhora me recomenda? Na verdade, no geral, né, nós precisamos avaliar o porquê que quebra o dente dela. Se esse dente tem um esmalte mais fraco, se ele realmente tem uma deficiência de cálcio, aí nós temos que aplicar flúor, temos que fazer o tratamento, proteger esse esmalte o máximo que a gente puder. Ou se ele está fraturando devido à presença de cárie, porque às vezes a cárie ela começa com um pinguinho assim no dente. E o que essa cárie faz? Ela come todo o dente por dentro e fica por fora a casca. Imagina um ovo e você esvazia o ovo e fica só a casquinha. Funciona mais ou menos assim. Na hora que o paciente morde uma coisa mais dura, o dente fratura inteiro. Só que esse dente já estava todo cheio de cárie por dentro e o paciente às vezes não percebeu. Entendeu? Então precisa ver o porquê que o dente quebra. Se é um defeito do esmalte, se é um esmalte mais fraco, se ele realmente tem um problema de cárie.
Também, volto a dizer, diagnosticando qual é o problema verdadeiro, o tratamento é muito mais fácil. Bruna pergunta, a amamentação no peito é melhor que a mamadeira para prevenir cáries da infância? A amamentação no peito ela é importantíssima para várias coisas. Para várias coisas no bebê. Primeiro de tudo, lógico, imunidade, crescer, etc. Então, o leite materno ele é fundamental. Agora, o fato da criança mamar no peito, ele está trabalhando todos os músculos da face. Imagina a força que a criança faz para mamar no peito. Então, assim, desenvolve céu da boca, que é o palato, desenvolve bochecha, os músculos, desenvolve língua, desenvolve tudo. Então, assim, não só para os dentes, é claro, toda a composição que tem no leite serve para alguma coisa. Deus é muito sábio. Então, já pôs o leite no seio da mãe, que é justamente para amamentar. É verdade. Porque serve para um montão de coisas, entendeu? Então, além de a substância que tem, que ajuda no fortalecimento dos ossos e tudo mais, para o músculo, o exercício que essa criança faz em cada mamada é fundamental para os ossos da face e músculo. Então é muito mais importante do que a mamadeira. Isso a mamadeira jamais vai dar, porque o leite sai muito fácil pelo bico da mamadeira. Não requer esforço nenhum, né? Nenhum. Você vê que algumas crianças quando mamam até soam, porque é muito esforço. Então está tudo relacionado. Então não é só para os dentinhos, não é só para a imunidade. Então é um conjunto de fatores que levam o benefício dessa criança mamar. É mesmo. Aí tem uma pergunta aqui. É recomendado tirar a mamadeira da criança e dar o copo em que momento? A partir do momento que essa criança já tem independência já está fora da fralda, já está começando, já saiu, já não está mais engatinhando. Então, assim, cada criança tem seu tempo. Né? Cada criança tem seu tempo. Só que quanto mais dente ela tem na boca e anda com a mamadeira pendurada, por exemplo, pior é. Entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente não pode determinar uma idade. Olha, com 1 ano você tem que tirar a mamadeira, com 6 meses. Não, eu acho que cada criança tem seu tempo. Mas a partir do momento que começa a nascer os dentinhos, e isso já começa a prejudicar, né? Se ela ficar muito tempo com a mamadeira na boca, tem criança que tem o hábito de ficar com a mamadeira pendurada. Então, assim, isso já não é legal. Né? Então eu acredito que com 1 ano já tá bom, né? Eu acho que 1 aninho já dá para começar a inserir o copo. É verdade. A Milena pergunta assim, o que eu faço que eu estou desesperada porque a minha filha chupa o dedo polegar? O dedo é o pior de tudo, né? Porque o dedo está ali presente 100% na vida da criança. Pra tirar o dedo não dá, né? Não dá para tirar o dedo, né? Então, assim, é complicado. E o dedo, ele estimula totalmente, na hora que ela está sugando, o palato, o céu da boca, né? Então, essa criança vai ter problema de respiração, de fala, de mordida aberta, vai ter que usar aparelho. Então, realmente, tem que tirar. O dedo não pode. O dedo não dá. O dedo não dá, porque realmente traz vários problemas. Aí ela mesma pergunta, tudo bem se o meu bebê usar chupeta? A chupeta, ela é um pouquinho melhor do que o dedo, para escolher, porque ela tem, você consegue dar só para a criança dormir, então ela vai ter aquele estímulo de sugar, né, que também não pode ser muito, tudo em excesso faz mal. Qual é o melhor método para escovar os dentes de uma criança pequena? Pergunta Bianca. O mesmo método que usado para o adulto, né? A única diferença é o tamanho da escova e o creme dental se vai com flúor ou não. O movimento tem que ser circular, dente, por fora e por dentro. Depois um movimento de varrer, né, esse esmalte, posiciona a escova na gengiva e puxa ela em direção ao dente. Então, dentro da boca vai e vem, em cima dos dentes, vai e vem dos 2 lados, por dentro e na língua. Certo, igual o adulto, né? Adriana, eu uso água em garrafa em casa, que não contém flúor. Tudo bem? Tudo bem, porque se tiver só adulto,
né? E hoje a gente também não toma água da torneira, né? Mesmo a água tratada, ninguém tem o hábito, né? O flúor, ele é muito importante. Se você fizer ele a aplicação tópica no consultório, a cada 6 meses nos seus filhos, já está de bom tamanho, mesmo porque tem a pasta com flúor. Então, hoje, em 2017, nós temos muitos acessórios. Não é a água que vai fazer diferença ou não, né? Ela não tem problema. Quando se deve começar a usar o creme Oi? dental com flúor na escovação da criança, doutora? Desculpa, eu não entendi o começo. Quando se deve começar a usar a escovação com flúor para a criança? A partir do momento que essa criança pode cuspir totalmente a pasta. Ela não pode engolir. Certo. Porque o excesso do flúor, sei lá, toda vez que você vai escovar os dentes dela com a pasta de adulto, que tem muito flúor, né? Certo. Ela engole um pouquinho. Aí ela engole um pouquinho. Aí ela engole um pouquinho. Aí faz mal, né? Aí faz mal, por quê? Porque o dente permanente ainda está se formando. Então ele está guardadinho lá dentro do osso, mas ele já está se formando. E aí essas moléculas de flúor começam a impregnar no esmalte desse dente que está se formando. E aí o que acontece? Excesso de flúor. Aí nascem os dentes com manchas brancas. Entendeu? Então o excesso do flúor, ele causa manchas brancas no dente. Quando é criança. Já deu o nosso horário, vou fazer uma última pergunta. Quando fazemos uma refeição fora de casa e não temos como escovar o dente, o que podemos fazer para higienizar a boca? Um socorro aí é uma maçã com casca, né? Porque a maçã vai remover essa placa bacteriana, e um chiclete que é bem antigo no mercado, que não tem açúcar, ele também ajuda a remover o excesso da placa. Certo, tá bom. Então, Mas tem que querida ter açúcar, doutora só. Patrícia, tão bom conversar com a senhora. Como disseram aqui os ouvintes, o programa está muito gostoso, mas nós já estamos com 13 horas e 1 minuto. Eu queria que a senhora deixasse os seus contatos para que os nossos ouvintes pudessem conhecer a Odontomasa, que a gente sempre gosta aqui de deixar um bom conselho e um bom profissional à disposição. Eu agradeço demais a oportunidade. Nós é que agradecemos. Ficaria honrada em receber os nossos ouvintes aqui nas nossas clínicas. O nosso site é www.odontomasa.com.br. O Masa é M-A-Z-Z-A. O nosso telefone principal é São Paulo, 11, né? 23591668. Aqui nós temos especialistas de todas as áreas, fazemos um pagamento diferenciado, boleto, cheque, cartão. E é um grande prazer estar sempre levando informação aí à população. Zildete, parabéns pelo seu programa, você é fantástica aí, Imagina, né? Obrigada. Uma ótima eu que agradeço a honra de tê-la aqui conosco. Admiro o seu trabalho. Porque eu acho assim, que é tão bom a gente falar com uma pessoa tão esclarecida, uma pessoa com tantas especializações, uma dentista que fala de uma forma fácil, forma clara, e eu realmente recomendo aos ouvintes a Odontomasa, M-A-Z-Z-A, Odontomasa. Ela tem várias unidades e fácil de chegar, fácil de estacionar e também fácil de pagar, o que é mais importante. Quero agradecer e convidá-la para estar conosco mais vezes, tá bom? Zildete, foi um prazer. Parabéns pelo seu programa, parabéns pela sua vida profissional, pessoal também, uma excelente mulher. Muito obrigada. Muito agradecida, igualmente. Estou à disposição. Parabéns pela sua beleza, pelo seu sorriso lindo, que é um grande cartão de visitas, e a Odontomasa está à disposição dos nossos ouvintes. Muito obrigada, doutora Patrícia. E eu quero dizer aos ouvintes também que a Alcel Pro Saúde facilita todo e qualquer atendimento de saúde para você. Se você não tem condições de pagar um tratamento, se você quer conhecer um bom médico, um bom profissional, um bom dentista, consulte a Alcel Pro Saúde, sempre com você. Tá certo? E nós voltamos então no sábado que vem ao meio-dia. Eu desejo para você um excelente fim de semana.
Um sábado bonito, cheio de sol, vamos curtir. Um beijo no coração e até sábado. Até lá. Você ouviu na Showtime Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde.